O meia Andrés Guardado, da seleção mexicana, alfinetou Neymar após a derrota do Brasil para a Bélgica nesta sexta-feira, 6. O jogador do México mandou uma indireta para o brasileiro depois da eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo na Rússia. Copa vai chegando à sua reta final. Veja os próximos jogos decisivos. Geração Neymar falha novamente e Brasil chega a 8 anos de coadjuvante. Com pouco brilho e dores, Neymar dá adeus melancólico à Copa. Quem vai para casa agora? Publicou Guardado na função Stories do Instagram. A mensagem soa como clara indireta a Neymar, que depois da vitória da seleção brasileira sobre o México, nas oitavas de final, provocou ao dizer que os mexicanos falaram demais antes da partida e foram embora para casa. Com a atuação apagada de Neymar, o Brasil se despede da Copa do Mundo com derrota por 2-1 para a Bélgica. A equipe comandada por Tite viu o adversário abrir 2 gols de vantagem no primeiro tempo e diminuiu no segundo tempo, mas não conseguiu a igualdade, que levaria o jogo para a prorrogação. Bélgica e França se enfrentarão na próxima terça-feira, 10, por uma vaga na final da Copa. A outra semifinal será definida neste sábado com os vencedores dos confrontos Rússia x Croácia e Suécia x Inglaterra. Motivo de intermináveis discussões entre brasileiros nos últimos anos. A Bélgica e sua ótima geração encerraram o sonho do hexacampeonato na Rússia nesta sexta-feira, 6, em Kazan. Com gols de Fernandinho, contra, e de Bruyne, todos no primeiro tempo. O Brasil foi derrotado por 2-1 e deixou a Copa do Mundo de 2018 bem antes que sua torcida imaginava. Renato Augusto foi o responsável pelo gol de consolação brasileiro. Em dia de Neymar muito abaixo do normal e grande atuação de Lukaku, a Bélgica desmanchou a defesa brasileira, ressentida da ausência de Casemiro e com Fernandinho. 4 anos depois, em mais uma atuação trágica, Brasil só encontrou esperança com Renato Augusto, que diminuiu o marcador, mas a semifinal contra a França ficará a cargo dos belgas em uma Copa que agora é só de seleções europeias. A eliminação contra um rival que tem jogadores em quase todas as grandes equipes da Europa se deu em noite atípica em quase 2 anos da era Tite. O Brasil não havia sofrido 2 gols em nenhum jogo sob seu comando e não havia perdido com o time completo em campo até a fatídica eliminação em Kazan. O centroavante belga que fala português foi verdadeiro trator em Kazan. Lukaku, quase um ponta-direita na proposta de jogo de seu time, travou um duelo firme com Miranda, que se desdobrou em disputas contra ele. Lukaku, porém, prendeu bolas, deu arrancadas e praticamente matou o confronto com assistência para De Bruyne marcar. Novidade na escalação do Brasil por suspensão de Casemiro, o substituto teve mais uma noite para esquecer em mundiais. O volante adorado por Pepe Guardiola anotou o gol contra que desmanchou o time brasileiro. Não conseguiu conter Lukaku no segundo gol e a partir disso somou decisões erradas, ansioso por uma redenção dentro do próprio jogo. Foi o segundo contra do Brasil em Copas, depois do feito por Marcelo, contra a Croácia, em 2014. Neymar manca, pede pênaltis e some na hora da decisão na Copa que parecia dele. Aos 26 anos, Neymar não conseguiu vencer a Bélgica que poucos espaços concedeu. O primeiro tempo foi regular, mas o segundo foi provavelmente seu pior na Copa. O camisa 10 errou domínios, passes bobos e se reencontrou com um artifício que atrapalha seu jogo. Pediu pênaltis enquanto não via as coisas funcionarem. Nos acréscimos, um belo chute quase marcou o empate, mas encerrou um mundial em que ele, de novo, não chegou à semifinal e em que sofreu com dores no pé operado do começo ao fim. Roberto Martínez lidera trio ofensivo e desmancha o Brasil com formação inédita. O treinador espanhol que comanda a Bélgica fez mudanças profundas depois de quase ser eliminado pelo Japão nas oitavas de final. O sistema com a linha de 5 na defesa foi alterado para 4 defensores, com Vertonghen, zagueiro de origem, na lateral esquerda.
A área foi bem protegida por Witsel e ainda Fellaini e Chadli. Novidades: o ataque ficou a cargo de Bruyne, como armador, a explorar os espaços de Fernandinho, e Hazard e Lukaku como atacantes. O Brasil nunca conseguiu ser firme como antes diante desse trio protagonista do campeonato inglês. Início bom do Brasil dura pouco e vale nada após gol da Bélgica. Os primeiros minutos do jogo em Kazan foram de perigo para o Brasil, que teve oportunidades claras com Thiago Silva, que acertou a trave, e Paulinho, que não conseguiu arrematar a gol em disputa na área. Durou pouco o domínio, com 13 min. Fernandinho colocou contra as próprias redes em raspada de cabeça e inaugurou o marcador a favor da Bélgica. O lance mudaria a etapa inicial e ditaria o placar do jogo. Gol contra de Fernandinho é a bola parada que assombra o Brasil e a Copa até então. 6 gols sofridos na era Tite. E tal qual anotado contra por Fernandinho, a bola parada como vilã já havia pintado em 4 oportunidades. O caminho foi aberto da maneira como tem sido muito comum no Mundial da Rússia e da mesma forma como a França, mais cedo, fez seu primeiro gol sobre o Uruguai. O índice dos gols nesse tipo de lance é superior a 45% de todos feitos no Mundial. Desvantagem faz Brasil se perder. A Bélgica aproveita e amplia o gol contra de Fernandinho, e seu descontrole na sequência, fez o Brasil se perder psicologicamente e o equilíbrio do time foi abaixo. Enormes clarões se abriram no meio-campo e a recomposição ruim foi aproveitada pela Bélgica. Em lindo lance de Lukaku, que venceu Fernandinho e arrancou justamente nesse buraco, De Bruyne recebeu e, de fora da área, acertou um chutaço sem qualquer chance para Alisson. Brasil pede pênalti, mas VAR manda seguir. A seleção brasileira chegou a pedir pênalti aos 10 minutos do segundo tempo, quando Gabriel Jesus tentou driblar Kompany dentro da área e foi derrubado. O árbitro Milorad Mazik consultou o árbitro de vídeo, mas mandou a partida seguir na sequência. Antes disso, um lance envolvendo Neymar também fez o técnico Tite pedir que a tecnologia fosse utilizada. Neymar invadiu a área e caiu. O árbitro mandou a partida seguir e o próprio atacante pediu para que os jogadores da seleção brasileira não reclamassem. Já no fim, o camisa 10 voltou a pedir penalidade em um empurrão na área, mas nada foi marcado. Tite manda o time com tudo à frente, mas insiste em Fernandinho sem sucesso na proposta de jogo inicial. Tite ainda no primeiro tempo alterou 4-1 para o 4-4-2 que marcou a vitória sobre o México. No intervalo, Firmino, o principal reserva brasileiro na Copa, entrou para aumentar o poder de fogo do ataque, e minutos depois foi Gabriel Jesus quem saiu para que Douglas Costa desse mais energia pela ponta. A última cartada foi Renato Augusto, que incendiou o jogo com um gol. Já Fernandinho, o pior em campo, seguiu até o final. Renato Augusto comanda a reação, mas Brasil não tem forças para empatar, acionado para a vaga de um Paulinho que deixa a Copa do Mundo com mais uma atuação ruim. Renato encontrou as redes aos 30 min. Um bonito lançamento de Coutinho parou na cabeçada dele, que venceu Courtois e incendiou a torcida. O Brasil teve pelo menos mais 4 chances, com Renato, Firmino, Coutinho e por fim Neymar, que no suspiro final viu o goleiro belga, gigante, impedir o empate. Suspensão de Casemiro desequilibra o meio-campo do Brasil. Entre os grandes responsáveis pelo sucesso defensivo da zaga brasileira nos primeiros 4 jogos, Casemiro foi uma ausência muito sentida. As coberturas perfeitas, a leitura defensiva e a força física dele foram substituídas por um jogo que Fernandinho certamente tentará esquecer. Das tribunas, o volante que levou o cartão tolo contra o México certamente lamentou não poder ajudar o Brasil. Russo do Meme comparece ao estádio. A torcida brasileira contou com um reforço em Kazan. O russo Yuri Torski, que ficou conhecido durante a partida contra o México nas oitavas como o psicopata do ESA, assistiu ao duelo contra a Bélgica no estádio. Antes do jogo, ele já havia participado do esquenta da torcida brasileira junto com o Canarinho Pistola. Local: Arena de Kazan, em Kazan, Rússia. Horário: 15 horas, de Brasília.
Assistentes: Milovan Ristic e Dalibor Djurdjevic, ambos da Sérvia. Cartões amarelos: Fagner e Fernandinho. Brasil: Alderweireld de Meunier. Bélgica: Gols: Renato Augusto, 30/2 indicador ordinal masculino T. Fernandinho. Contra: 12/1 indicador ordinal masculino T. E Kevin De Bruyne, 30/1 indicador ordinal masculino T. Brasil: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo. Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto e Felipe Coutinho. William, Firmino, Neymar e Gabriel Jesus. Douglas Costa, Bélgica: Courtois, Meunier, Alderweireld, Kompany e Vertonghen. De Bruyne, Witsel e Fellaini. Chadli, Vermaelen, Hazard e Lukaku. Tielemans,